Hoje eu quero falar sobre a possibilidade de fazer o bem e transformar a vida do paciente através da periodontia. Eu sou a professora Cristina Miura, idealizadora do Pério Diária, e eu falo desta periodontia de todos os dias, que acontece todos os dias em nossos consultórios e para todos os dentistas. E assim, eu queria dizer assim que nem sempre a periodontia ela foi uma coisa adorada ou uma coisa que as pessoas tivessem afinidade. E aqui hoje eu gravo esse vídeo inspirado num comentário de alguém da audiência que ela falou assim, olha, nunca fui fã da especialidade, pois ainda na faculdade me sentia frustrada por depender tanto do paciente. E aqui eu quero abrir um comentário que a periodontia era muito frustrante, porque na época se falava muito, quando era ainda na teoria da hipótese da placa inespecífica, onde toda placa era causadora de qualquer tipo de doença periodontal. Desde que se entendeu que biofilme dental ou placa bacteriana estava relacionada com a doença periodontal, essa placa bacteriana tinha que ser erradicada a qualquer custo. E assim, parte do tratamento periodontal estaria muito relacionada a gente conseguir orientar o paciente para que ele fizesse uma escovação dentária maravilhosa, sensacional, perfeita. E eu sou da época onde a gente passava evidenciador de placa e a gente fazia de rotina um índice de placa. E que se tivesse assim uma manchinha cor-de-rosa de evidenciador de placa, tinha que marcar, porque a placa mais importante é aquela que ficava na beiradinha entre o dente e a gengiva, e aquilo tinha que ser controlado. E que a gente tinha que conseguir um índice próximo a mais ou menos 10% de placa bacteriana na boca para que a gente tivesse sucesso, e não bastasse isso, o paciente ainda tinha que passar fio dental. Era uma meta muito difícil de alcançar, era praticamente impossível. Não bastasse isso, essa dificuldade de conseguir colocar isso na vida do paciente, tinha outra coisa. Porque, olha, eram casos longos, intermináveis e com resultados muito lentos ou insignificantes. Então, na época, se preconizava que a gente tinha que fazer uma instrumentação manual, porque a instrumentação ultrassônica ou seria perigosa ou seria proibida e que a gente não podia usar ultrassom. E que assim o padrão ouro seria a raspagem ou alisamento radicular com curetas manuais, e com isso a gente gastava muito tempo fazendo raspagem e instrumentação. Não tem problema, quem gosta ou quem tem habilidade de fazer instrumentação manual com curetas pode continuar fazendo. O problema é que isso tem custado muito tempo clínico e isso nem sempre é agradável para o paciente. Muitas vezes o paciente é encaminhado por um profissional que faz uma instrumentação manual maravilhosa, mas ela é maravilhosa do ponto de vista técnico, porque muitas vezes ao paciente isso lhe desagrada. O paciente não fica bem com isso, não é gostoso, não é agradável, e ele vai para o consultório e é sempre uma situação ruim. E assim, vamos juntar controle de placa, brigar com o paciente para que ele consiga melhorar o índice de placa, mais longas, intermináveis sessões de periodontia. Tudo isso junta numa coisa difícil de fazer, difícil de alcançar, um controle tão estrito de placa, mais uma raspagem que não tem fim. Até que, depois que a gente se forma, a gente começa a descobrir que tudo isso de longas e longas sessões de raspagem, tudo isso vai custar muito caro para o paciente. E aí, essa pessoa da audiência ainda comenta assim, pois é, mas o que me chamou a atenção para os seus vídeos é a sua visão de saúde, a minha visão de saúde que eu transmito, a importância de enxergar a pessoa que está sentada à sua frente. E nessa coisa da gente enxergar a pessoa que está sentada na nossa frente é o mais belo da periodontia, porque a gente vai conseguir enxergar essa pessoa como alguém que pode ser ajudado por nós e a gente consegue transformar a saúde bucal dessa pessoa. A gente consegue pegar um paciente que está com as gengivas sangrantes, halitose, gosto ruim na boca, e a gente consegue fazer uma profilaxia, uma raspagem, e a gente consegue devolver saúde bucal para essa pessoa. E mais, quando a gente consegue orientar o paciente para que ele melhora, então pense bem,
A gente não precisa daquele controle de placa tão absurdo ou tão estrito como era antigamente, porque o nosso entendimento é que a doença periodontal ou gengival, ou até a doença cárie, é um desequilíbrio microbiano. Que toda doença é um desequilíbrio onde as bactérias relacionadas à saúde, elas estão numa proporção menor que as bactérias relacionadas à doença. Tem mais bactéria relacionada à doença. E geralmente esses periodontopatógenos, eles aumentam de proporção quando a gente tem mais esconderijos para as bactérias morarem, que são as regiões de cálculo subgengival, irregularidades da superfície radicular, lesões de furca, onde a gente tem cabaninha, esconderijo para as bactérias se abrigarem, a gente vai ter uma tendência maior de ter uma proporção maior de periodontopatógenos e ter uma região com doença periodontal. E com isso, na medida que a gente remove o cálculo, a gente remove os fatores retentores de placa. E se a gente consegue fazer isso e ainda explicar de onde vem a doença e ainda orientar o que é que ele pode fazer, como é que ele pode fazer para ter uma higiene melhor, porque se ele tem uma higiene melhor, a gente diminui a chance de retornar, ou a certeza é que a doença vai retornar, mas que quanto mais limpo e quanto mais liso a gente conseguir deixar essa superfície radicular, tanto mais longe de poder ter doença a gente vai ter. Então a gente consegue mudar o paciente para dizer, paciente, a sua vida vai mudar. Porque se você entender, se fizer sentido isso que eu tô falando para você, você vai conseguir fazer a sua higiene bucal diária de uma forma que a doença vai demorar mais para voltar. Mas a certeza é que ela vai voltar. Ah, professora, doutora, mas e se eu fizer uma limpeza maravilhosa, perfeita, bem cuidada? Bem, se você conseguir fazer tudo isso, o que vai acontecer é que vai demorar um pouco mais, mas de qualquer forma você vai ter que voltar ao consultório para fazer o controle de placa, para a gente conseguir fazer uma remoção do cálculo para que a gente previna doenças futuras. Isso não significa que com um bom padrão de higiene você não precisa voltar nunca mais ao dentista. Não é disso que a gente está falando, mas que você vai voltar menos e que quando você voltar eu vou te devolver numa situação de tamanha lisura superficial, lisura da coroa, que você não vai precisar ter tanta preocupação se vai ter doença ou não. Isso é transformar o ser humano. Isso é fazer um bem para a pessoa. E talvez por isso que a periodontia seja tão apaixonante. E aqui aquela na audiência ela ainda fala assim, que antes de conhecer o periodiária, ela encaminhava o paciente para o periodontista e pronto, aquilo não era mais problema seu. E por outro lado, o periodontista que estaria me ouvindo poderia estar pensando assim, é isso mesmo, maravilha, não vai ter mais problema. Então, que todos os dentistas mandem todos os casos de pério para mim, que aí sim eu não vou ter mais problema. E esse é um dos enganos. Por quê? Se nós, periodontistas, nós ficarmos pensando que todos os casos vão chegar a nós e com isso a doença está resolvida, não está. Porque o problema é que a gente precisa de mais gente para criar valor para a periodontia. A gente precisa de uma massa falante, uma massa que fale sobre a importância de controle de placa, de raspagem, de remoção de cálculo, para que cada vez menos a gente tenha doenças periodontais e periimplantares. E é por isso que o periodiária se tornou um movimento tão importante, porque a gente transforma a vida do paciente, transformando a orientação do dentista para com o paciente. E por fim, a gente consegue melhorar muito a saúde bucal. E melhorando muito a saúde bucal através da orientação que a gente dá para o paciente, a gente consegue fazer com que isso tenha valor na vida dele e ele volta. E olha só, o paciente não está deixando de voltar porque ele tem que pagar. E sabe por que eu sei disso? Porque eu conheço muito dentista que trabalha no serviço público. No serviço público, o paciente vai receber tratamento periodontal gratuito e nem por isso ele volta.
Às vezes o paciente está no CEL, no Centro de Especialidade Odontológica, ele está recebendo tratamento gratuito e às vezes ele não volta. Então, não é porque é gratuito, não é porque é pago, não é porque ele não tem dinheiro. É porque nós estamos deixando de transferir valor para essa periodontia. E se não tem valor, não vou voltar, não vou cuidar, isso não vale. Então, a possibilidade de transformar a vida do paciente é quando a gente passa a explicar o valor que isso tem e uma vez que esse valor tenha sido entendido, a gente repete, a gente reforça, o paciente vai ver a melhora e ele vai ter a saúde bucal dele transformada para sempre num crescente de melhoria a cada retorno que ele começar a ter para você. E é isso que eu quero transmitir. A Pério é apaixonante, porque a gente muda a vida das pessoas. Eu vou pedir para que você curta esse vídeo se você gostou. Eu vou pedir para que você comente o que você achou, o que você não achou, porque assim a gente consegue aprimorar cada vez mais o nosso conteúdo. Então coloca aqui o seu comentário, a sua dúvida. Eu agradeço a audiência e te vejo no próximo vídeo.